pegou e no final do atendimento, ele que falou comigo. Sua filha perdeu uma visão, ela está perdendo a outra e é típico de toxoplasmose congênita. Ele já pegou o telefone, ligou. Quando ele ligou, ele falou, pode ir para lá. Quando eu cheguei lá, ela já estava assim... Nossa, como que aconteceu tanta coisa e ninguém descobriu? E aí ela começou a fazer várias perguntas e tudo, mas já encaminhou para o neurologista fazer a punção, já encaminhou para a infectologista, que foi a doutora Jane, ela já encaminhou para a neurologista, ela foi fazendo todos os encaminhamentos e passando medicação, entrando com tudo. E aquilo ali, quando eu vi aquele tanto de papel na mesa, que eu falei assim, o que eu estou encarando, né? A toxoplasmose é um caso sério. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo Toxoplasma gondii. Por muitos é conhecida como a doença do gato, pelo fato de serem eles os principais hospedeiros do parasita, ao eliminar oocistos em suas fezes que podem contaminar o ambiente. Mas os gatos não são culpados pela doença. Todos os seres vertebrados podem ser hospedeiros do parasita, como aves, boi, vaca, cabra, bode e outros. Por que falar sobre toxoplasmose? A importância de toxoplasmose é porque todos os anos no Brasil, várias crianças nascem com alguma sequela da doença. Para nós, no nosso meio, é uma doença negligenciada. Desde 2016, o Ministério da Saúde tornou a toxoplasmose uma doença de notificação compulsória. Ainda assim, nós não temos políticas de saúde pública voltadas para a doença. Ainda vai gastar algum tempo para que isso aconteça. No Brasil, estima-se que de 5 a 23 crianças para cada 10 mil nascidos vivos nasçam infectados com a doença. A doença torna-se muito relevante quando atinge a gestante, devido ao elevado acometimento fetal. O feto acometido pode ter lesões neurológicas, oculares, auditivas, retardo do desenvolvimento psicomotor, restrição do crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade ou manifestações clínicas, sequelas oculares, tais como catarata, retinocoroidite, nistagmo, atrofia do nervo óptico, estrabismo, visão subnormal e até cegueira. Lesões cerebrais, como microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais e ainda pneumonite, aumento do fígado e baço, erupção cutânea, surdez e retardo mental. O que nós observamos é que a maioria das gestantes não apresentam sintomas durante a gravidez e isso dificulta o diagnóstico. É essencial que as gestantes comecem o pré-natal precocemente e realizem testes sorológicos para diagnóstico da doença. A descoberta foi totalmente atípica, sabe? Eu tive a gestação tranquila, normal. Inclusive, eu fiz todo o pré-natal particular, não foi na rede pública. Então, todos os exames particulares, nem foi, na época, eu nem tinha convênio, foi tudo particular mesmo. Eu fazia o acompanhamento em Taiobeiras, que era a obstetra que tinha, porque aqui existiam os médicos que faziam, mas não eram obstetras. E eu fiz exatamente com ginecologista, obstetra, tudo bonitinho, na cidade vizinha. E eu sempre fiz todos os exames preparada, a gente quis muito lise, foi ocorrendo tudo normal. Todos os meses eu fiz ultrassons, eu não fiz só ultrassom de rotina, que é preconizado pela rede pública, eu fiz ultrassons porque a médica ela era também apaixonada com a gente, ela queria ver todo mês, ela tinha ultrassom dentro da sala dela, aí a gente via sempre Liz está tudo normal, Liz está tudo beleza. É tanto que eu acho que isso até contribuiu da gente estar muito tranquilo, né, com relação a isso. Quando foi, assim, acho que do 5º para o 6º mês, eu tive como se fosse uma virose. Dores de cabeça e comecei a ter um incômodo, como se fosse a garganta dolorida, palpava assim um pouco os linfonodos e não acusava febre no termômetro, mas meu corpo formigava como se eu estivesse em estado febril. Gestantes com toxoplasmose podem não apresentar sintomas ao contrair a doença,
ou podem apresentar sintomas bastante inespecíficos, comuns a quadros gripais, como dor no corpo, ínguas em qualquer parte do corpo, mas principalmente na parte posterior do pescoço, febre baixa, às vezes prolongada, lixas pelo corpo, cansaço, indisposição e algumas vezes borramento visual. Quanto mais cedo a gestante iniciar seu acompanhamento pré-natal, mais chance de se fazer um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento específico para a doença, para tentar impedir o comprometimento fetal. Crianças nascidas de mães contaminadas durante a gravidez necessitam ser monitoradas por um tempo mais longo, por consultas médicas, exames clínicos e algumas vezes tratamento. Hoje já sabe que o tratamento na gravidez evita doenças graves ou até mesmo interrompe a cadeia de transmissão materno-fetal. Medidas simples nas gestantes, preventivas, têm um efeito muito importante em barrar a transmissão da doença para a criança. Ela nasceu com 34 semanas. Ela era até grande, mas assim, a gente acha pequena, né? Perto das outras, ela era grande. Mas era muito fio passando. E eu achava assim que... Nossa, o que aconteceu? Estava tudo normal. Eu não sabia o que tinha acontecido. Foram fazendo exames. Aí acharam que ela estava com meningite. Em Minas Gerais, um teste feito em 2009 pelo NUPAD, Núcleo de Pesquisas da UFMG, mostrou que mais ou menos 1 para cada 600 crianças nascidas no norte de Minas tem risco de nascerem contaminadas com a doença. As pessoas daqui da cidade julgavam que a gente tinha condição de fazer um tratamento com ela, só que não existia tratamento. É uma doença que pode deixar sequelas graves, principalmente neurológicas, oftalmológicas, alterações do desenvolvimento cognitivo dessa criança a longo prazo, trazendo repercussões importantes por toda a vida dessa pessoa. Crianças contaminadas, na grande maioria das vezes, mais de 90% delas nascerão normais, sem nenhum sintomas ao nascimento. Mas, a longo prazo, elas apresentarão sequelas oculares ou neurológicas, auditivas, ou de desenvolvimento cognitivo e necessitarão de profissionais de várias especialidades, como oftalmologistas, neurologistas, infectologistas, fisioterapeutas e outros mais. É extremamente importante que gestantes contaminadas saibam seu diagnóstico, sejam tratadas adequadamente e a criança seja acompanhada a longo prazo. Exames sorológicos para rastrear a doença devem ser solicitados logo na primeira consulta. Gestantes cujos exames são negativos em detectar anticorpos contra o parasita, isto é, em risco de contrair a doença ao longo da gravidez, podem tomar medidas de prevenção simples e muito eficazes, como ingerir água tratada, lavar as mãos ao manipular os alimentos, não ingerir carnes cruas de boi, vaca, porco, aves, cabras ou bode, mal cozidas ou mal passadas, incluindo embutidos. Após manusear a carne crua, lave bem as mãos, assim como toda a superfície que entrou em contato com o alimento e todos os utensílios utilizados. Não prove tempero da carne crua ou em processo de cozimento. Não utilize a mesma faca para manipular carnes cruas, vegetais e frutas. Não coma ovos crus ou mal cozidos. Não consuma leite ou derivados crus, não pasteurizados, seja de vaca ou cabra. Lave bem frutas, legumes e verduras antes de alimentar e dê preferência ao consumo de vegetais cozidos e frutas descascadas. Evite o contato com solo e terra de jardim. Se dispensável, utilize luvas. Lave bem as mãos após o contato com os animais, qualquer animal. Proponha que outra pessoa limpe a caixa de areia dos gatos. Caso não seja possível, limpe-a diariamente utilizando luvas e pazinhas. Alimente os gatos com carne cozida ou ração. Não deixe que eles ingiram caça. A maior parte das crianças nasce assintomática e a doença pode se desenvolver muitos anos mais tarde. Esse vídeo tem o intuito de que as pessoas se informem mais sobre toxoplasmose, que as gestantes comecem rapidamente os seus pré-natais,
Para quê? Para que possam barrar a transmissão materno-fetal, uma vez que os estudos demonstram que o tratamento precoce das gestantes inibem as formas graves ou até mesmo interrompe a transmissão da doença. Crianças precocemente tratadas têm mais chances de viver com menos sequelas e uma vida melhor. Seguindo essas orientações, a chance de se contrair a doença torna-se pequena. Caso tenha alguma dúvida, procure o seu médico assistente.